Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este vídeo é um pouco diferente. Na verdade, vou colocar aqui um corte de um podcast que eu fui convidado e participei, onde o objetivo era me colocar na fogueira, tá? O convite veio exatamente assim, ia ser um monte de pergunta polêmica de tudo que era lado, o objetivo era me deixar ali numa saia justa e eu aceitei o convite, fui lá, respondi todas as perguntas e eu vou colocar aqui nesse vídeo um cortezinho pequeno de um dos assuntos, tá? Mas teve ali quase 3 horas de conversa e eu vou deixar o link do episódio inteiro aqui na descrição do vídeo, tá? Para você assistir se você quiser. Eles separaram em tópicos, tá? Então você consegue acompanhar cada tópico que eu respondi ali, né? Se quiser assistir por partes e tal, então fica à vontade, tá bem completo, foi bem legal e é isso, tá? Espero que vocês curtam e se inscrevam lá no canal dos caras para dar uma ajuda, beleza? Então, bora lá. Bom, minha pergunta, Vini, agora também ainda vai ser sobre o Poatan. Eu tenho curiosidade de saber, cara, se tu tem algum arrependimento, né, ou de repente você acha que vai ter, dessas consequências que tu tá sofrendo, enfim, por ter tretado com o Poatan, ou até de repente com Borrachinha. Enfim, tu tem algum arrependimento nisso? Não, então, com o Poatan especificamente, eu, na verdade não tive uma treta com ele, né? O problema não foi com ele em si, o problema tinha sido com o Rafael lá do outro canal, que na verdade eu também não tive uma treta, porque eu não bati boca, eu não xinguei, eu não briguei de fato com ele. E naquele vídeo seu com o Poitin, que ele fala quem que me quer doer, você começa a listar, listar, Isso, listar. isso, Você fez uma ediçãozinha muito bem feita isso. postou. Acho que é dessa tretinha que o Minuto tá se referindo. Teve essa treta dessa live que foi do MMA hoje, que naquela live, eu vou contextualizar porque eu não sei se vocês realmente sabem da história, às vezes pode ser meio redundante pra galera, mas eu vou só contextualizar. É, o que aconteceu? Eu fazia live, o podcast semanal do canal MMA hoje, tá? Essa é a minha versão, né? Óbvio. Aí tem o Rafael, se quiserem conversar com ele também, né? Mas era toda segunda-feira, né? E aí o Poatan era para ter participado uma semana antes, e só que ele não conseguiu entrar. E aí o Rafael falou: pode ser que ele entre no próximo. Eu falei: não, beleza. Eu falei: não tem problema nenhum. Inclusive, qualquer lutador que ele chama lá, eu sempre converso, dou minha opinião, treinador, sempre sou eu mesmo, né? Desse jeito. Falei, não tem problema, quer chamar, chama. Às vezes, ou o próprio Rafael falava pra mim, não, mas maneira aqui, maneira ali, segura aqui, segura ali. Eu falei, não, beleza. Falei, se o cara for de boa comigo, eu vou ser de boa com ele, entendeu? É tipo no sparring, quando eu faço sparring, eu vou na temperatura do cara. O cara vai pesado, eu vou pesado. O cara vai leve, eu vou leve, entendeu? E aí, nesse dia, eu quase não participei do podcast, porque eu cheguei da academia, né? O podcast era 3 da tarde, 3 ou 4, era sempre mais ou menos por aí. Aí eu cheguei da academia, acho que era 2 horas da tarde, 1h30. Eu sempre chegava, minha cachorra na época, eu tinha três, né? Uma vira-lata, uma bulldog e uma dog alemão, né? A dog alemão tem até hoje, as outras duas não. E aí eu sempre chegava e dava a ração da minha cachorra com o chuchu, que eu fazia até uns stories na época, porque ela estava de dieta, a bulldog, porque ela ia fazer 9 anos, e ela tinha um monte de problema de saúde, e aí eu sempre dava a ração no horário dela, tal, porque ela estava batendo o pezinho dela lá. E aí eu cheguei esse dia, 2 da tarde, abri a porta para dar ração para ela, ela estava morta, né? E aí enfim, tinha um veterinário que eu levava perto de casa e tal, botei ela nos paninhos lá, enfim, todo aquele drama, levei ela lá e avisei o Rafael, né? Mandei áudio para ele, falei, aconteceu isso, isso e isso, foi do nada, né? E enfim, eu tinha câmera, aí eu fui olhar o que aconteceu, aí eu fiquei mais zoado ainda, porque provavelmente foi alguma coisa do coração, mas também não vou entrar no detalhe. Mas eu fiquei bem mal, por motivos óbvios, né? Mandei um áudio para ele e falei, pô, tô aqui, não sei que horas que eu vou conseguir voltar, porque tem que ver quando que alguém vem me atender, porque aí a prefeitura busca, e aquele rolo todo. Falei, mas eu vou tentar voltar para participar. Aí ele, não, mas você tem certeza? Pô, é melhor, né? Fica de boa aí. Eu falei, não, mas para mim é melhor eu participar. Porque eu vou fazer o quê? Vou chegar em casa, vou ficar essas 2 horas que já estava alocada do meu tempo pensando nisso. Eu falei, então não é bom para mim. Então eu prefiro participar. Eu falei, então beleza. E aí eu entrei e a gente fez a live normal. O Poatan entrou na live, tava tudo normal. Eu quieto, não abri minha boca, deixei eles conversando, porque a bola não foi passada para mim, o podcast não era meu. Eu fiquei quieto a live inteira. Aí o Rafael passa a bola para mim, né? Tem alguma pergunta? Aí eu pensei, bom, tá bom, vou fazer alguma pergunta, né? Vou falar não e tal, e deixa, né? Vai ficar chato, deixa eu fazer uma pergunta. Aí eu falei, não, eu tenho uma pergunta. Aí eu pensei ali na hora, falar do Kalil e tal. E antes até de fazer minha pergunta, eu ainda fiz uma brincadeira, né? Para quebrar o gelo, né? Eu falei, pô, lembra que eu te encontrei na Tinogueira? Porque eu treinava a Tinogueira, ele tinha ido lá com o Minotauro. Aí eu tava lá, conversei com ele e falei que tinha encontrado ele e tal, tentando ser amigo, né?
E aí ele interrompeu a minha pergunta e simplesmente falou, porque você torce para o Ankalaev, né? Porque você falou que eu tô correndo dele. Porque num vídeo de 2 anos atrás você falou isso. Tipo, veio uma sequência de pedrada que eu nem sei por quê, sendo que eu só abri a boca porque passaram a bola para mim. E assim, eu já não estava num dia muito legal, né? Mas ainda assim, eu fui completamente respeitoso, dei risada de tudo que ele falou, discordei, né? E na parte das quedas, que foi quando eu falei, não, porque eu só acho que ela é isso, por conta das quedas, que aí foi a polêmica que depois eu editei, né? E botei lá, que ele falou, mas quem me quedou? Tipo, bem nesse tom, né? Mas quem me quedou? Aí eu falei, o Adesanya, o Blachowicz, o Mihailidze, o Prohaska, e fiz a lista, entendeu? E aí ele nitidamente não gostou muito e tal, e beleza, acabou a live, eu fui atacado, assim, pelo planeta inteiro, né? Me chamaram desde frouxo, porque ele perguntou se eu lutava, então se eu não lutava eu não poderia ter a minha opinião, e aí veio a enxurrada de crítica. E aí, para me defender, né, 2 coisas que eu fiz. Uma coisa que, inclusive, eu não acho que eu fiz certo, tá? Eu tô assumindo algo que eu acho que eu fiz errado. Eu mandei mensagem pro Rafael no dia, que eu fiquei incomodado, eu já estava mal de cabeça e tomei ataque de todo lado. Mandei mensagem para ele e falei, Rafa, é o seguinte, eu não quero mais participar do podcast, não quero mais gravar, porque na tal polêmica que o Poatan levantou, o Rafael sabia de qual polêmica que era, e ele, na época, me mandou mensagem dizendo que o Poatan interpretou errado, e ele me pediu para não falar nada. Ele falou, não responde ele, você sabe como que ele é e tal, porque ele não entende, porque é meio chucro e papapá. E aí eu, em respeito ao Rafael, fiquei quieto. E aí o cara depois tacou a pedra em mim. E quando ele tacou a pedra, o Rafael deu risada e falou no podcast, olha lá, vai tomar bronquinha, tal. Então, tipo assim, eu fiquei muito puto com a postura dele, porque foi o que eu falei para vocês agora na resposta anterior. Se você é amigo do cara, você tem que ser amigo do cara. Você não é, entendeu? Você tem que estar junto. Então, eu não queria que ele comprasse minha briga e batesse boca, mas eu queria que, no mínimo, ele falasse, pô, acho que isso aí você interpretou errado, não é assim. Mas, pô, vamos deixar isso de lado e papapá. Pelo menos isso, entendeu? E aí eu mandei mensagem para ele e falei, não quero mais gravar, tal, vou dar um tempo, não tô bem. E o que eu fiz de errado foi de bloquear, sabe? Eu não conversei com ele. Eu acho que a postura mais madura seria eu ter conversado, entendeu? Mas eu não quis conversar. Eu falei, não, a minha pulga vai ser simplesmente não trocar ideia, não faço mais e vou tocar minha vida, entendeu? Porque eu não estava psicologicamente bem para ficar no papinho ali. Então, quando você fala bloqueei ele, está se referindo a quem? Ao Rafael. Rafael, perfeito. Porque o Poatan me segue até hoje no Instagram. Eu conversei com ele esses dias. Inclusive, depois da luta do Ankalaev, eu mandei parabéns pra ele. Ele me respondeu, mandou um chama lá. Então, tipo assim, por isso que eu tô falando, eu não tenho treta com ele, entendeu? É que eu não fico falando isso em vídeo, porque muita gente ficou enchendo o saco, né? Porque o Poatan vai te pegar, não sei o que, blá. Aí eu respondi um desses. Eu falei, cara, eu mandei mensagem. Ele tá aqui no meu direct, eu mandei parabéns pra ele. Ele mandou um chama, mandou coraçãozinho lá. E aí eu mandei coraçãozinho. Eu falei, pô, parabéns, você ganhou do cara que pra mim era o mais duro. Se ele foi irônico ou não, agradecendo ali, mandando coraçãozinho, eu também não sei, mas para mim não importa, entendeu? Importa a minha consciência de que eu falei a verdade, independente de eu concordar com ele em várias coisas, eu mandei parabéns porque ele ganhou de um cara que eu acho melhor, entendeu? Então, a questão toda é essa, eu não tive um atrito com ele, nem com o próprio Rafael em si, entendeu? Eu meio que tentei fugir da situação, sabe? Eu falei, não quero brigar com esse nem com aquele. Aí aconteceu o mais recente, que foi o Reels que eu falei, que não fazia sentido o Poatan falar que o Ankalaev não é conhecido. Aí ele trouxe para o pessoal, no comentário dele, na minha postagem, falando, você não se dá bem com a sua família, você não se dá bem com seus amigos, porque você tem problema até com seus tios e não sei o que lá, não sei de onde ele tirou, mas ele misturou e me atacou pessoalmente. E aí eu fiz um Reels de resposta, que depois eu tirei, eu deixei de propósito só para ele ver e depois eu tirei. Que aí eu fiz a mesma brincadeira. Eu falei, pô, você quer falar de família? E a sua irmã não sei o que lá, tá na Amazon, papapá. Fiz a piada como eu sempre faço quando tá nessas tretas, né? E depois tirei o vídeo e ficou por isso mesmo, entendeu? Porque, tipo assim, é o que eu falei, eu não ganho nada fazendo isso, entendeu? Só que ao mesmo tempo eu não consigo fazer o que, infelizmente, a maioria faz, como você falou no começo do programa, né? De fazer uma assessoria para o lutador ou publicidade para ganhar a entrevista. Eu não consigo. É que tem gente que descobre que esse caminho te dá visualização, te dá dinheiro, te dá notoriedade. É um caminho muito mais fácil, entendeu? Começar como eu comecei, fazendo 20 views no dia, 15 views no dia, que 10 eram minhas, sem conhecer ninguém no YouTube, sem conhecer lutador, não conhecer treinador, não conhecer ninguém. É mais difícil, entendeu?